Da Blumetrics Asset, professor do IBMEC, chegando aqui também da BMC News. Renan, é sempre um prazer poder receber essa casa. Seja bem-vindo, feliz 2023. Opa, obrigado, Paula. Eu que agradeço o convite. Também já desejo aí muito sucesso aí no ano de 2023 para todos nós. Obrigada. Renan, queria começar, trazendo um pouco mais desses assuntos políticos que tem sim ainda, vem mexendo bastante ali, principalmente com todas as expectativas de investidores, por conta de várias outras questões políticas que acabam trazendo incertezas. Agora há pouco, inclusive, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele disse que o Brasil vive hoje o paradoxo de ter uma inflação menor do que os Estados Unidos e países europeus e que, ao mesmo tempo, ter a maior taxa de juros real do planeta. Para ele, a taxa de juros aí no Brasil está num patamar fora do propósito. Nós fomos aí até, inclusive, elogiados, lembrando, no final do ano passado, por outros, líderes ali de economias globais, elogiando a postura, inclusive, de Roberto Campos Neto, do nosso Banco Central, em relação a esse combate da inflação, apesar de Fernando Haddad não pensar dessa forma. Mas eu queria entender, na sua visão, se você acredita que a gente ainda tem essa taxa de juros alta, se ela deve permanecer neste patamar. Qual que é a sua opinião em relação a essa declaração especificamente do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Bom, Paula, a questão da inflação, ela vai um pouco além, Ela é o reflexo de um problema estrutural grave que nós temos no país. É claro que nosso juros real hoje é o maior do planeta, sem dúvida nenhuma. Agora, esses juros tem uma relação também com o risco soberano, a gente não pode deixar de esquecer. E ela está também, basicamente, relacionada também ao desequilíbrio das contas públicas, Então, o mercado, o governo tem a necessidade de financiamento e ele estabelece um prêmio para esse financiamento. A questão da inflação, quando eu falo que vai muito além, o Brasil ele procura um crescimento já ao longo dos anos sempre muito focado no consumo, e não na produção. Tá? E se fosse ao contrário, no caso da produção, você teria necessidade de formação de poupança. Os países mais ricos, ao qual ele faz comparações, todos eles têm uma grande monta de poupança que vão, na verdade, essa poupança que é a indutora do crescimento de longo prazo e do crescimento sustentável. E, ao mesmo tempo, essa poupança ela não pressiona a inflação. Ela não concorre com os entes que estão investindo, fazendo investimentos de longo prazo, e você tem ali vamos dizer assim, uma desaceleração ali natural da própria inflação. Aqui no Brasil, como é que se forma a poupança? Muito difícil, porque quem recebe alguma renda, quem recebe alguma coisa, primeiro, tem que vencer um imposto elevadíssimo, muito aquém da nossa capacidade de formação de renda, e também, logo após, também tem que se vencer uma inflação mediana muito elevada. Tá? Então, acaba que o pouco que sobra não vai para a poupança, ele vai para o consumo. E, ao mesmo tempo, fica nesse ciclo vicioso de pressão inflacionária. E a gente sabe que a inflação, na verdade, é o pior imposto que existe, principalmente para a classe mais desfavorecida, tá? Vamos dizer assim. Isso fez com que nos anos 90 a gente desenvolvesse vamos dizer assim, uma boa obsessão pelo controle inflacionário. E aí se criou ali o mecanismo, por exemplo, da meta inflacionária, o que é saudável para o país. A questão é que a gente tem que buscar mais crescimento sustentável. Então, como o Banco Central cumpre ali a meta inflacionária se ele não utiliza desse artifício de elevação da taxa de juros pela política monetária? Ao mesmo tempo, como o próprio
Banco Central, né, os diversos presidentes do Banco Central que tivemos aí no Brasil vem alertando a mesma coisa. A gente não pode corrigir o problema apenas pela política monetária. É insuficiente isso. A gente precisa criar, primeiro, buscar fortemente, né, o equilíbrio fiscal das contas para que sobre mais recurso, né, na economia, o governo pare de dragar esse recurso da economia e também, de novo, fazer um equacionamento dos impostos, né? Sem isso eu não vejo uma solução, porque está totalmente inadequado a nossa capacidade, de tal sorte que a gente inverta esse processo, indo para um crescimento pela produção, onde a poupança é a grande indutora e não o Estado é o grande indutor. Então, o novo ministro está correto na colocação dele. Agora, a questão é que você tem que fazer essas correções, começando pelo equilíbrio das contas, né? E reformas, de novo, né, estruturantes, né? A reforma da Previdência ela deve permanecer, porque ela pesa muito nos gastos do governo. A reforma tributária é essencial para readequar, né? O Brasil é extremamente isolado, né? O Brasil tem imposto de país nórdico, mas com renda de país de terceiro mundo. Está completamente inadequada essa situação. Então, quando se fala também em reforma tributária, eu sempre faço essa ênfase. No cômputo geral da reforma, ela tem que reduzir os impostos. Tá? E não é simplesmente, eu vejo assim, um novo governo, ele sinalizando que vai, na verdade, onerar, fazer justiça, cobrando de quem não paga imposto. Ótimo, concordo, mas no cômputo geral, você tem que diminuir a carga tributária para você gerar, né, emprego, para você ficar mais competitivo, para você gerar poupança. Sem essa poupança, a gente ficar aguardando uma onda de consumo, como a gente já viu. Outra coisa que eu alerto é a questão dessas intervenções do governo, né? A gente experimentou um crescimento no primeiro governo Lula, ali da expansão do crédito, do consumo, que foi muito mal sucedida. O dinheiro acaba, as pessoas ficam endividadas e você entra numa recessão, como a gente já foi provado isso. Então, a gente tem que aprender com os erros do passado, né? E temos que colocar isso ali na taxa de aprendizado e não cometer o mesmo erro. Quer dizer, esse crescimento forçado pelo consumo é perigoso. Tá? E não faz referência aos países mais competitivos e aos países mais ricos. A gente tem que fazer essa reflexão de tornarmos mais competitivos em todos os sentidos, né? Porque todos os indicadores, competitividade, por exemplo, de índice de corrupção, tudo leva a uma ineficiência do país. A própria criminalidade extremamente elevada, impostos elevados. Então, todas as reformas têm que ser feitas, a própria educação também, né? A gente tem educação lá na ponta do discricionário, na despesa do governo. Eu acho que é a única conta que deveria estar do lado ao contrário, do lado das despesas obrigatórias, mas muito bem coordenada. Não que o Estado seja um bom gestor da educação, mas deveria se achar um mecanismo de financiar a educação por meio de vouchers, alguma coisa nesse sentido, porque também o Estado não tem um histórico tão bom na questão da gestão da educação. Por isso que nós estamos muito mal classificados também no PISA, né? Então, essa questão, eu acho que ele está certo na colocação, mas os caminhos eu acho que estão equivocados nesse momento. Uhum. Renan, você falou um ponto aí importante, né, dessas reformas estruturais, exatamente para se tentar chegar
principalmente neste equilíbrio, né, das políticas fiscais, sociais, enfim, de todas as outras contas, né, do governo. A gente fala muito em política social, mas a máquina pública ela é muito inchada e não especificamente aí por conta do social, né? O social paga, na verdade, aí uma conta aí como se fosse a maior das despesas, mas a gente tem uma máquina pública muito inchada que, inclusive, ninguém fala em tentar reorganizar ali ou diminuir de uma forma ou outra. Mas, enfim, tirando essa questão, você falou muito da reforma previdenciária, né? E agora há pouco até estava lendo o discurso de ontem do Carlos Lupe, né? O atual novo ministro aí da Previdência, que foi empossado nesse discurso de ontem. Ele trouxe aí, ele afirmou nesse discurso de ontem, na verdade, ele classificou como uma anti-reforma da Previdência. Ele fez uma referência aí às mudanças do sistema previdenciário que foram realizadas em 2019, né? Ele falou que ele quer formar uma nova comissão com os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos patronais, dos aposentados, inclusive e o próprio governo, e diz que é preciso discutir com profundidade o que foi essa anti-reforma, né? No caso, ele chamando ali a reforma feita no governo anterior, mas ele critica muito a possibilidade de se fazer uma reforma, nega-se que existe aí um déficit, na verdade, da Previdência. Como que você enxerga, na verdade, né, já que você pontuou que isso seria um dos pontos importantes e necessários, pelo que a gente enxerga, né, nesse discurso, é claro, muitas coisas podem acontecer, mas nesse discurso aqui o Lupe já adianta que não há esse déficit na Previdência. Quais seriam, então, outras alternativas, né? Temos ainda uma reforma tributária, bem que você também trouxe aí pra gente colocada, mas como equalizar, na verdade, essas contas como um todo? Olha, então, a questão da Previdência é o seguinte, antes da reforma, ela representava 65% dos gastos públicos, tá? Até onde eu observei. Os gastos com administrativo representavam 25%, então daí você tira, né? Que nós estamos praticamente totalmente engessados, né, em termos de sobras para investimento, por exemplo, do Estado investindo, ou, né, revertendo isso em benefícios sociais. Além disso, nós temos também o LOAS, né, e os benefícios, Bolsa Família e tudo mais, que é ali, e aí que você ali acaba realmente eliminando qualquer chance de sobra para investimento. E são despesas obrigatórias. Depois da reforma da Previdência, tá, esse percentual, né, esse peso em relação à despesa total do governo, ela tende ali na faixa de uns 55%, ainda é muito alto, né? Então a questão é o seguinte, se existe uma conta, né, que possa ser revista, né, de você reduzir esse gasto aí dos 55%, porque, vamos lá, eu acho que é uma despesa muito alta, né? Eu não digo que o país não deva ter previdência, né? Mas com certeza não pode representar 55% da despesa do governo. Senão é aquilo que eu falo, o que sobraria, o que sobra para a educação? Por mais que você fale em educação, fale e tal, mas de fato o que sobra? Claro que você tem que investir de forma correta, né? Os investimentos em educação também tem um quê ali de ineficiência que pode ser melhorado muito, mas você imagina o quanto que poderia ser melhorado se esse gasto fosse equacionado, né, parte dele realmente para a educação, principalmente para a educação para o trabalho, né, para atendimento ali da deficiência de mão de obra, por exemplo, né. Então, quando ele fala nesse sentido, então tem que se mostrar a conta, na verdade, e a gente entender, né, aonde está a falha do mecanismo ali e por que essa despesa da Previdência ela pesa tanto no cômputo total ali, né, no total das despesas do governo. Então, há de se fazer um ajuste de tal forma. Agora, uma forma de equacionar, tá, muito bom. Você tem que ter mais pessoas contribuindo. Esse é um ponto, assim, essencial, muito claro. Então, há como melhorar? Claro que tem. Agora, como eu estava falando anteriormente, é necessário desafogar o sistema, quer dizer, criar um ambiente de negócios mais favoráveis,
mais favorável para a geração de emprego e renda. E no Brasil tem muito espaço para isso, né? Porque pode-se imaginar que nós estamos, de novo, né, aquele discurso da era do não emprego e tudo mais, mas o Brasil ainda está muito aquém, está com a economia ainda muito fechada. Nós temos mais uma década perdida, então nós temos muito espaço de recuperação. Então é necessário fazer essa recuperação e essa conta pode se desafogar quando a gente tiver mais inclusão, na verdade. Sem essa melhoria do ambiente econômico, como é que nós vamos melhorar o índice de economia informal, por exemplo, que está beirando os 50%? Por que as pessoas ficam na economia informal? Né? Não pagam imposto e não pagam previdência, simplesmente porque o sistema está inviabilizado dessa forma. Então, quando se fala em melhorar, claro que pode melhorar a conta, então apresenta-se então, um modelo de crescimento sustentável, que eu imagino que seja principalmente via poupança. Mas para a pessoa poupar, ela precisa sobrar alguma coisa. E para sobrar, você precisa equacionar principalmente a questão dos tributos. Mas você tem toda a razão, que a reforma da Previdência... Agora, a reforma da Previdência, desculpa, corrigindo, ela pode ser melhorada alguma coisa? Sempre pode. Mas a gente não pode esquecer também que a tábua de mortalidade no Brasil mudou já há muitos anos. Essa reforma, ela está extremamente, ela aconteceu já com atraso muito grande. Renan, eu vou te interromper um segundo. Vamos diretamente agora à transmissão. O Geraldo Alckmin está assinando neste momento, então, a posse dele. Acaba, então, aí, na verdade, ele está sentado ao lado do presidente, né? Lula levanta aí para realmente fazer, né? Participa dessa cerimônia de posse. Lembrando que o vice-presidente Geraldo Alckmin vai ocupar aí, né, o posto, né, o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, e Serviço. Vamos ouvir então agora Geraldo Alckmin rapidamente. Querida Janja, excelentíssimo senhor José Sarney, ex-presidente da República, excelentíssimo ministro de Estado da Casa Civil, Rui Costa, excelentíssimo senador veneziano Vital do Rego, na presidência do Senado Federal. Quero cumprimentar aqui os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STJ, todas as ministras e ministros aqui presentes, parlamentares, governadores, embaixadores, querida Lu, amigas e amigos. Assumimos no último domingo a vice-presidência da República e com ela o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Primeiros agradecimentos ao presidente Lula e aos brasileiros e brasileiras que, confiando o voto na nossa aliança e chapa, tornaram possível o resultado das eleições e o novo governo. A hora é de agradecimento e de compromissos. Compromissos com a sociedade civil, com o setor produtivo, os trabalhadores, a indústria, comércio, setor de serviços. Compromissos com os nossos colaboradores, os nossos analistas do comércio exterior, especialistas em política pública e gestão governamental e outras carreiras essenciais para a máquina governamental. A valorização da nossa missão passa necessariamente pela valorização dos nossos quadros de pessoal. Esta é a nossa obrigação interna primária. A hora também determina que sejamos claros quanto aos nossos propósitos. A hora é união e de reconstrução, como dita o nosso lema desde o último domingo. União, porque
porque o esforço de reindustrializar o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor, e de incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo, comprometido com um futuro melhor e mais justo para o nosso povo. E de reconstrução, porque depois de 4 anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do MIDIC como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem-sucedidos. A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável e que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no produto interno bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa, estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional. É imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa, do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono, privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo, eficiente, seguro e sustentável. O Brasil pode ser e será o grande protagonista no processo de descarbonização da economia global, e mantendo investimentos em inovação e pesquisas, em modernas tecnologias, poderá integrar as cadeias globais de valor. A indústria é essencial. São essenciais os empregos que gera, os tributos que recolhe. Tá aí, né? A gente ouve um trecho desta cerimônia de posse, então, do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume o MIDIC, né? O Ministério, então, de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A gente aqui acompanhando, agora há pouco ele já fez a assinatura, empossado, então, aí, Geraldo Alckmin, que trouxe alguns pontos, né, de discurso ali do que devem ser realizados aí para um futuro melhor e mais justo, como ele chamou, né? Ele falou que houve muita descaso nos últimos 45 anos. 45 anos de descaso, de má gestão, a criação do MIDIC é fundamental, então ele poderia ter mudado só o tempo, né? Porque nos últimos 45 anos pegou gestão aí do governo do PT também, mas enfim, falas do novo, então, vice-presidente assumindo agora o cargo aí do MIDIC. Deixa eu voltar com o Renan Silva, que estávamos aqui conversando, né? Pra gente finalizar aqui a nossa conversa. Renan, peço desculpas, né? Era um momento ali de uma assinatura, a gente não saberia se haveria algum tipo de anúncio ou não importante por parte do nosso vice-presidente, mas queria que você pudesse concluir, então, o seu raciocínio. Sim, então, eu estava comentando sobre o peso, realmente, da Previdência, né? Contradizendo aí o novo ministro. Então, tem que se mudar. Então, no Brasil, mudou a tábua de mortalidade. Então, essa reforma ela já foi feita com grande atraso. E ela tem um peso muito grande nas despesas totais. Então, agora, uma das soluções, como eu vinha falando, é justamente que tivéssemos mais pessoas contribuindo. Isso é fundamental. E, para isso, a gente precisa retomar o crescimento. E a gente vem agora de mais uma
uma década perdida. A economia informal extremamente elevada, mas aquilo que eu falei, a gente tem que mexer no desequilíbrio das contas públicas, nos impostos, também na reforma administrativa, para ter mais pessoas contribuindo com essa na Previdência. Lembrando também, não querendo me estender muito nesse assunto, por exemplo, nos fundos privados, nos fundos de pensão, por exemplo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, começou um diálogo com os participantes, falando, olha, a tábua de mortalidade mudou, você pode fazer um ajuste agora, fazer um aporte agora de capital para você garantir a sua aposentadoria, o seu complemento de aposentadoria, né, acima do teto da Previdência do governo, ou você pode diluir, né, nas contribuições mensais que você vai fazendo. Ninguém contestou, porque todo mundo queria garantir sua aposentadoria, e o fundo, na verdade, pertence ao participante. Então, né, e faltava fazer essa mesma reforma na Previdência. Então, eu não vejo que a reforma por si só denota um erro. Eu me lembro, no primeiro governo Lula mesmo, ele tocou nesse assunto em 2004, em uma ocasião, ele falou sobre a necessidade de uma reforma da Previdência e logo colocou na gaveta, porque a rejeição foi altíssima. É uma medida que não é popular, né, que atingia muitos segmentos da sociedade, e aquilo foi ficando para depois. A gente lembra também que o Fernando Henrique fez também uma reforma parcial, mas depois aquilo, por ser uma medida, eu entendo dessa forma, por ser uma medida que não é uma medida popular, acabou se atrasando. Então, eu acho que tem que se tomar cuidado com o retrocesso. O mercado fez uma leitura, né, ruim, né, nesse aspecto, porque compromete, sim, o equilíbrio fiscal, compromete, né, essa mesma reforma agora já gera um efeito positivo no caixa para 2023, por exemplo, que já é um legado que se tem e se deve continuar no sentido de melhorar esse equilíbrio fiscal. E só assim que realmente a gente pode pensar em ter uma redução da taxa de juros, né, por redução da necessidade do financiamento do governo. Eu acho que essa é a única forma. Mas, de novo, eu enfatizo que a gente deve, sim, buscar uma onda de crescimento sustentável, principalmente via reforma tributária e geração de poupança. Bom, Renan, quero agradecer, muito obrigada. Sempre um prazer poder falar contigo, recebê-lo aqui na nossa programação. Até breve. Até breve, eu que agradeço. Obrigada, até mais. Valeu, é isso.